Vamos abrir 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Vamos voltar a esse texto. Essa semana eu tive conhecimento de um fato que me motivou a retornar a esse tema. Porque, como eu já disse diversas vezes, a repetição de um ensino é a melhor condição, é a melhor forma de levar uma igreja a se aprofundar na revelação de uma verdade bíblica. 1 de Pedro 1, versículo 13. Assim sendo, Pedro 1, 13. Assim sendo, estai com a mente preparada, prontos para agir. Acharam? Prontos para agir, alertas de depositai toda a vossa confiança na graça que vos será outorgada em plena revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos molde às paixões que tinhas outrora, quando vivias na ignorância. Porém, considerando a santidade daquele que vos chamou, tornai-vos da mesma maneira santos em toda a vossa maneira de viver, pois está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Você estranhou a tradução porque eu li a Bíblia King James, e a sua Bíblia é Almeida, revista e atualizada. Mas eu fiz de propósito. O texto conhecido é: portanto, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Mas olhar outras traduções é importante porque abre nosso entendimento para compreender ainda mais profundamente uma verdade. Hoje, eu quero falar sobre um problema que, volta e meia, eu estou falando aqui na igreja. E uma coisa que chegou ao meu conhecimento, ela aguçou o meu interesse em falar sobre isso. O tema da mensagem de hoje é o perigo do relativismo dos crentes. Vamos dizer juntos? O perigo do relativismo dos crentes. Diga para o seu irmão mais próximo: hoje ouviremos sobre o perigo do relativismo dos crentes. Tem algum crente relativista aqui hoje? Eu tenho voltado consideráveis vezes a esse tema, porque eu entendo que nós estamos nos preparando para o glorioso e maravilhoso dia do arrebatamento da igreja. A igreja precisa falar mais sobre arrebatamento. A igreja precisa falar mais sobre a volta de Cristo. Porque, obrigatoriamente, quando a igreja fala sobre arrebatamento e sobre a volta de Cristo, inevitavelmente a igreja tem que falar sobre santidade. E falar de santidade fala de renúncia do pecado, de renúncia do mundo. Nós vivemos num mundo que nos pressiona todos os dias. Todos os dias nós somos pressionados. Jesus antecipou isso, não dito dessa forma que eu acabei de dizer, mas ele disse de uma maneira figurada, que nós somos entregues à morte o dia todo. E nós somos como ovelhas enviadas ao covil de lobos. Os lobos representam o mal, que quer nos devorar, que quer nos consumir. Os lobos representam o mal que quer nos alcançar, dominar a nossa mente, controlar a nossa vontade e nos levar de volta às inclinações da nossa carne, às paixões de outrora, como diz o texto bíblico. Entretanto, a palavra de Deus mostra o cordeiro que representa o animal pacífico, o animal submisso, que se submete à liderança do pastor. E Jesus se apresenta como o sumo pastor das nossas almas, aquele que nos leva às águas tranquilas e aos pastos reverdejantes. O cristianismo é a religião mais importante da história. O cristianismo transformou culturas, o cristianismo transformou vidas, o cristianismo transformou civilizações. Onde o cristianismo chegou, ele mudou a realidade e mudou para melhor. É óbvio que existiram cristãos que praticaram obras más, obras ruins. Infelizmente, esses não são dignos nem de serem chamados cristãos. Mas a mensagem do cristianismo em si, ela promoveu mudança. Eu vou dar 2 exemplos rápidos. África do Sul. África do Sul, o país onde 5% da população branca oprimia 95% da população negra. Existiu um homem
que era cristão, mas por causa da opressão que ele viu contra o seu povo, ele esqueceu dos valores cristãos. Ele se distanciou deles. E ele foi para o caminho da revolta e do terrorismo, explodiu bomba, matou gente, foi preso. Passou 27 anos, mais ou menos, preso. Nesse tempo que ele passou preso, pouco se fala disso, uma das coisas que ele mais fez foi se aproximar mais de Deus. E ele recebeu a influência de líderes evangélicos que o visitavam e que levavam a palavra para ele. O nome dele é Mandela, todo mundo já ouviu falar. E esse homem, quando foi liberto, todo mundo queria que ele pregasse a revolta dos negros contra os brancos. Mas agora, dominado pelos valores cristãos, ele levou a pacificação da sua nação e ele conseguiu em 5 anos pacificar a África do Sul. E para isso ele contou com o apoio de um bispo protestante, chamado Desmond Tutu, que o ajudou, através de valores e princípios, a lutar sem armas, a lutar com ideias, a lutar pela palavra. Ele sempre dizia que os valores da palavra precisavam ser encarnados e tornar-se uma realidade de transformação. O que isso quer dizer? Que a transformação social, ela só se dá através do Evangelho de Jesus Cristo encarnado em nós. Ninguém vai mudar uma realidade se primeiro não mudou a si mesmo. Porque toda mudança começa dentro, começa no interior do homem. Então, Vanúbia, que é da área da educação, para Vanúbia ser uma educadora de sucesso, ela tem capacidade teórica, ela é formada, ela fez faculdade, mas para ela ter sucesso como educadora, independentemente dos anos que ela tem de experiência, ela precisa primeiro experimentar a mudança interior dela. Porque se você não planta jardim por dentro, como disse um pastor que já morreu, se você não planta jardim por dentro, você também não planta jardim por fora. Porque é necessário que o jardineiro de fora seja primeiro o jardineiro de si mesmo. O que ele quis dizer com essa metáfora? Ou ele quis dizer o seguinte, que se você não é capaz de cuidar da sua própria alma e de abrir espaço para que o Senhor possa fazer a mudança na sua própria vida, como é que você vai cobrar dos outros que eles promovam mudanças nas suas vidas? Então a primeira mudança que o mundo precisa ver não é a que eu estou pregando na vida do outro. A primeira mudança que o mundo precisa ver é a minha. Eu sou o 5º evangelho. Mateus, Marcos, Lucas, João. Aí tem um 5º evangelho, que é você, o evangelho vivo, porque evangelho quer dizer boa nova, e a boa nova que o mundo quer ouvir, ela não é através de escrita, ela é através de vivência, ela é através de prática, ela é através de testemunho, ela é através de você. Então, não adianta ir à igreja e ouvir conceitos lindos, pregações maravilhosas, e olha que o que mais tem por aí são pregações maravilhosas, pastores que estudam, que se preparam, que pregam belos sermões e que impactam a igreja, uns mais emotivos, outros menos, mas levando a palavra de Deus. E a palavra de Deus, você sai dali da igreja regozijado, porque você foi alimentado por aquela palavra. Mas quando você passa pela porta da frente, a porta de entrada também é a porta da saída. Quando você passa por aquela porta e você se depara com a realidade do mundo, é preciso que aquele ensino que era teórico se torne prático. Não adianta você ter um discurso bonito, conhecer a palavra profundamente, saber um versículo de cor para cada ocasião, saber o que dizer a qualquer pessoa em qualquer circunstância à luz da Bíblia e corretamente, mas você não vive aquilo. Eu estava assistindo um filme, e às vezes num filme uma frase me desperta muitas coisas. Uma mulher está desesperada e resolve acompanhar o cunhado e a cunhada, a irmã e a família toda para uma terra distante. Ela termina morrendo, essa senhora. E no caminho tem um momento em que o cunhado vira para ela e diz assim: eu sinto muito pela morte do seu marido. Ela vira para ele e diz assim: por que você sente muito? O meu marido cria no Senhor Jesus. Ele cria na ressurreição. Então por que eu estaria triste se eu quero ir para o céu? Ele só foi na frente. Essa compreensão a gente não tem. É por isso que quando a gente vai em certos velórios, é normal que se chore. Porque se você perde um ente querido, você se emociona com aquilo. Sabe que não vai abraçar, tocar. Isso causa tristeza, saudade. É normal que chore. É normal que fique em luto por um tempo e é até necessário. Porque o luto é uma transição para o processo emocional de aceitação. Para o ajuste emocional da nossa mente, das nossas emoções. O luto é necessário. Passar pelo luto é importante. Mas não podemos viver em luto a vida toda. Não podemos viver arrasados como se aquela pessoa tivesse se acabado. Morreu, acabou. Não, nós cremos na ressurreição dos mortos. E precisamos trazer esse ensino
como uma verdade prática em nossa vida, de tal maneira que o respirar, o dormir e o acordar sejam na certeza da salvação, na certeza da volta gloriosa de Jesus, na certeza da ressurreição, na certeza do arrebatamento, na certeza de que nós somos do Senhor e que estaremos para sempre com Ele. Mas isso não será possível sem santificação. E o que é santificação? É a capacidade de rejeitar as coisas do mundo, que a Bíblia chama de pecado, e aceitar as coisas de Deus. Isso requer disciplina, muita disciplina. Disciplina através da ação do Espírito Santo de Deus em nós. A Bíblia chama isso de domínio próprio, ou temperança. O equilíbrio que nos impede de ceder às nossas inclinações, às nossas vontades. E isso vai muito além de beber, isso vai muito além de prostituir, de fornicar, de qualquer outra prática que você conheça. Isso tem a ver também com não ceder às inclinações dos nossos sentimentos maus, dos nossos sentimentos ruins, que destroem a essência de quem nós somos. E ao destruir a essência de quem nós somos, destrói a nossa capacidade de nos relacionarmos bem com Deus e com o nosso próximo. E quando destrói essas duas coisas, destrói as únicas duas coisas que são básicas para agradarmos a Deus. Foi Jesus quem disse: amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a si mesmo. Eu preciso todos os dias, você que está me ouvindo agora em casa, Deus te abençoe. Você que está ouvindo aqui, você que vai assistir depois, todos nós precisamos trazer à mente a necessidade urgente de cultivar uma vida devocional, uma vida de relacionamento, uma vida de intimidade com Deus diariamente. Hoje eu comi melão, comi feijão, comi carne, comi um bocado de coisa, comi verdura, tudo isso entrou em mim, está sendo digerido e vai ser parte de mim. A palavra de Deus precisa entrar em você, ser digerida espiritualmente pelo seu espírito, a fim de que aquilo que era só palavra escrita se torne palavra viva em sua vida. E ao se tornar a palavra viva em sua vida, se torna parte de você. Por quê? Porque o que era conceitual, o que era só um conceito, o que era só uma ideia, passa a ser uma verdade que você não vai mais questioná-la. E quando isso se torna uma verdade, você a abraça com unhas e dentes. Quem descobriu o Brasil? Gaspar de Lemos. Quem descobriu o Brasil? Gaspar de Lemos. Quem está dizendo isso? Esse homem aqui que tem doutorado em Harvard. Ele disse que foi Gaspar de Lemos que descobriu o Brasil. Aí aparece um senhor e diz assim: apresente um documento que comprove que Gaspar de Lemos descobriu o Brasil. Não tem. Ele estava na esquadra de Cabral. Ele foi um dos 4 primeiros homens a entrar no barco que primeiro trouxe os portugueses. Ele foi o primeiro que desceu do barco. Mas oficialmente quem descobriu o Brasil foi o comandante da esquadra. Mas todos que estavam nas 13 caravelas podem dizer: eu descobri o Brasil. Mas o título vai para o comandante da esquadra. Imagina que vamos construir um prédio, e Deco é um engenheiro, Vanúbia é arquiteta. Vanúbia desenhou a planta e Deco executou a obra. E nós todos aqui fomos peões da obra, mestre de obra, pedreiro, ajudante de pedreiro, pintor, e encanador, eletricista. Mas quando disserem assim: quem foi que construiu esse prédio? Uma obra de arquitetura da arquiteta Vanúbia, liderada pelo engenheiro Deco. Nós todos participamos do processo, mas a glória vai para eles. De igual modo, não busque a glória para si mesmo. Não ache que é você quem vai edificar a igreja, quem vai edificar o edifício de Deus. Quem edifica o edifício de Deus, que é a igreja, é o Espírito Santo. Aceitar isso é fundamental para eu ser parte viva desse processo vivo que é a igreja do Senhor Jesus. Eu amo as metáforas que a Bíblia usa para se referir à igreja. Edifício de Deus, corpo de Cristo. A ideia de um corpo interligado, cada parte do meu corpo está viva. Cada parte do meu corpo está conectada. O sangue está fluindo em toda parte do meu corpo. Qualquer parte do meu corpo que foi espetada, vai sair sangue.
e nesse sangue está o meu DNA. Cada parte daquilo que você é neste mundo, como profissional, como pai, como esposo, como esposa, como filho, como o que quer que você seja, cada parte de você tem que carregar o DNA de Deus. As pessoas precisam perceber que quando elas olharem atentamente o comerciante que você é, o funcionário que você é, o profissional, o pai, a mãe, o filho, a filha, o sogro, a sogra, o irmão, o vizinho, o colega de trabalho, aonde você estiver, quem quer que você seja naquele contexto, as pessoas precisam olhar e dizer: eu vejo nele, eu vejo nela a presença do Senhor. Eu vejo nele a glória do Senhor. Vai ter quem te critique? Claro que vai. Nem Jesus agradou a todos. Mas se o teu coração não te condena, maior é Deus. Aprenda a conviver com a essência da revelação da palavra e viver a plenitude da fé que vem de Cristo Jesus. Eu posso ouvir um amém? Posto isso introdutoriamente, o chamado à santidade é um chamado que sempre foi inegociável. Diga, o chamado à santidade é inegociável. O vento trouxe alguma coisa aqui em meu rosto, parecendo uma linha ou não sei o quê. Desculpem aí, viu? Uma teia de aranha, sei lá o que é. O vento trouxe algo em mim aqui. Mas voltando ao foco, o chamado à santidade é negociável. Porque não tem como negociar a santidade. Todos os dias o mundo nos coloca diante de uma sinuca de bico, em que a gente tem que decidir se vai para lá ou para cá. E às vezes a escolha representa perdas. Perdas materiais, perdas relacionais, perdas de vários tipos. Mas o importante não é o que você está perdendo. O importante é o que você está ganhando. Jesus Cristo disse que havia um homem que produziu muito nos seus campos. E então ele disse: vou derrubar os celeiros, vou fazer celeiros maiores ainda, e vou ajuntar o máximo que eu puder de grãos, porque eu vou ficar muito rico. E ele dizia para si mesmo: alma, regala-te, porque você vai usufruir do bom e do melhor. Mas naquela noite o Senhor falou com ele em sonho e disse: louco, louco. O homem era rico, não sabia onde guardar tantos grãos, ele teve uma super safra, uma super colheita. E naquele tempo, gente, quem plantava ou criava animais, a riqueza vinha daí, da agricultura ou da pecuária. E ele tinha grandes áreas plantadas, ele tinha muitos grãos para acumular, ele tinha muito dinheiro para ganhar, porque ele ia vender muitos grãos, vender comida, trigo, cevada, sei lá o quê. E Jesus Cristo disse que naquela noite o Senhor disse em sonho: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens guardado, para quem será? E aí ele diz: ajuntai tesouro nos céus, onde a traça não corrói, nem o ferrugem consome, e não na terra. Ele está condenando a riqueza? Não. Ele está condenando é o amor ao dinheiro. Ele está condenando é o amor a tudo que é terreno. Diga, tudo que é terreno. Tudo que é terreno que você bota em primeiro lugar na sua vida. Tudo que é terreno que vai para a prateleira de cima na sua vida. Tudo que é terreno que se torna mais importante para você do que aquilo que é espiritual, daquilo que é celestial, vai te afastar da comunhão com Deus. Talvez você possa experimentar até um sucesso relativo aqui na terra. As pessoas vão dizer: nossa, como fulano é bem sucedido, como fulano é bem sucedida. Você vai ser aplaudido, vai ser elogiado, vai ser comentado, vai ser citado, vai ser até estudado e imitado pelas pessoas. Mas de que adianta? Um dia você vai morrer, seu coração vai parar de bater. Pode ser daqui a 100 anos, pode ser hoje. E tudo que você juntou não adiantou, tudo que você estudou, o conhecimento que você acumulou, os títulos que você tem pendurados em diploma na parede, o prestígio que você conquistou, tudo fica. Mas existe uma coisa que te acompanha: as obras espirituais que você praticou pela fé, através da sua vida em santidade. Jesus tem um outro episódio, quando ele chega na casa de Maria e de Marta. E Maria está aos pés de Jesus aprendendo, e Marta só se preocupa em fazer comida. Jesus não condena a atitude de Marta, porque Marta representa o crente ativista, o crente que está sempre trabalhando na igreja, procurando fazer tudo para Deus, porque é a forma dele se sentir útil. Mas ele não tem autodisciplina espiritual para gastar tempo em jejum,
para gastar tempo no estudo da palavra, para gastar tempo em oração, e ele precisa encontrar esse tempo, para que ele possa crescer espiritualmente. Ele não tem que provar nada para ninguém, nem para o seu cônjuge, nem para ninguém da sua família, para o vizinho, um colega de trabalho, irmão da igreja, pastor. Você não tem que provar nada para ninguém, mas o teu Deus que te ama, Ele deixou essas coisas para que através dela você possa crescer na graça e no conhecimento. No conhecimento pela revelação da palavra, na graça pela manifestação do Espírito Santo de Deus, através do rema de Deus, a revelação específica de Deus para a tua vida. Há poucos instantes a irmã estava dizendo assim, estou enjoada. Quando a mulher está grávida, ela fica enjoada. Mas já viu alguma mulher grávida, enjoada, dizer assim, eu rejeito esse bebê, eu não quero esse bebê, nossa, não quero, eu estou enjoada. Tomara que eu perca esse bebê, está repreendido em nome de Jesus. Nenhuma mulher sadia, mentalmente sadia, vai dizer isso. Ela não gosta do enjoo. Ela não gosta da mudança no corpo dela. Mas quando ela pensa o serzinho que está sendo gerado dentro dela, ela vai se apaixonando sem nem ver a cara. E quando nasce aquele ser, com aquela carinha enrugadinha, que vai depois melhorando, né? Com aquele zoinho meio fechado, o negocinho não é muito bonito de se olhar. Mas a gente acha a coisa mais linda do mundo, porque a gente está conectado emocionalmente. Sérgio já fez uma cara feia ali, quando eu disse que não é a coisa bonita de se ver, ele fechou a cara, porque agora é avô de primeira viagem, né? Babão, essa poça d'água aí, a babação dele. Parabéns. Pastora Lia também, nasceu a neta dela, está babando que só. Então você não conhece ainda o rosto, mas ama. A mulher ainda tem a sorte que está dentro dela. E o homem que fica conversando com a barriga da mulher. Fica alisando a barriga da mulher e conversando com o bebê. E começa a sonhar e fazer planos. Vou comprar uma camisa do Vitória para você. Aê! Aí a avó diz assim, nada, vai comprar do Bahia. Para quem não sabe, depois de 23 anos de casado, eu descobri que minha mulher era Bahia. Não dava mais para pedir o divórcio. Ela me enganou. Disse que não gostava de time e na verdade ela era Bahia. E eu sou Vitória. É mais ou menos como alguém ser Vasco ou Flamengo. Mas tudo bem, eu perdoei ela por esse erro, porque ninguém é perfeito. Voltando ao foco. Dentro desse contexto, Maria escolheu a melhor parte, disse Jesus, está aos pés dele aprendendo. Porque Maria bebia da fonte da água viva, da fonte que Jesus disse à mulher samaritana, quem beber dessa água jamais terá sede. Há um hino que a gente cantava muito aqui, né, Renata? Aquele que tem sede, venha beber da água que Cristo dá. Terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. Fonte de água viva é o Senhor. E a água é o Consolador, que é o Espírito Santo. O que é que o Espírito Santo faz? Ele vem nos ensinar a entender a palavra. Ele vem nos ensinar a como viver a palavra, como praticar a palavra, como tornar a palavra que está escrita em uma realidade. Ele vem nos ajudar a superar as nossas fraquezas. Ele vem nos ajudar a estabelecer uma comunhão, uma conexão, uma intimidade com o Pai. O Espírito Santo nada mais é do que a essência de Deus, porque Deus é Espírito. E quando entendemos isso, gente, paramos com essa bobagem de dizer, eu fui na igreja, não senti nada, a mensagem de hoje não me tocou, o louvor hoje foi fraco. Então você não é um adorador. Porque se você, para ser adorador, depende da pregação e depende de quem cantou, então você pessoalmente não tem conexão com o Senhor. Porque quando você tem conexão com o Senhor, não importa onde você esteja, essa conexão, ela se estabelece de uma maneira tão profunda que você está ligado a Ele o tempo todo. Eu posso ouvir um amém? E quando você adora em comunhão com seus irmãos, em congregação, você se alegra por ver outros que também vão estar no céu com você, adorando o Deus vivo. O ser humano é um ser gregário, quer estar junto. Deus nos fez assim. Deus não nos fez para viver separado. Por isso Hebreus 10, 25 diz, não deixa a congregação, como é costume de alguns. Mas o relativismo está entrando nas igrejas. E o relativismo, ele faz o quê? Ele destrói o conceito de certo e errado.
O relativismo destrói a compreensão daquilo que convém e daquilo que não convém ao crente. O relativismo coloca tudo no mesmo nível, na mesma prateleira, e fica parecendo que é tudo igual. Eu não vou entrar em detalhes do que eu vou falar agora, mas em um determinado lugar, uma determinada comunidade religiosa soltou umas cartas. Uma comunidade oriunda de uma igreja, não é em Juazeiro, de uma igreja, soltou umas cartas. E as cartas foram entregues seletivamente às pessoas da cidade que se sabia que já foram crentes um dia, ou que eram filhos de crente que foram criados na igreja. E a carta dizia mais ou menos o seguinte: você está sendo convidado a participar da comunidade tal. Aqui não tem preconceito. Aqui não importa a sua condição social, não importa a cor da sua pele, não importa a sua orientação sexual, não importa a sua condição conjugal, não importa se você está praticando alguma coisa que é considerada errada. O que nós queremos é você fazendo parte e comunhão conosco. Porque quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Esse finalzinho espiritualiza de uma maneira tão bonita que faz todo mundo dizer muito. Até que enfim surgiu uma igreja que me entende. Aí, nessa conceituação de igreja, o camarada que vive num trisal, gente, são 3 pessoas, ao invés de casal, é trisal. O diabo inventou essa agora. Aí o camarada que vive num trisal, um homem e 2 mulheres, ou 3 mulheres, ou 3 homens, que vivem como se fosse marido e mulher, só que há 3, ele vai para essa igreja, e ele é recebido com um sorriso e com um abraço, e dizem: seja bem-vindo em nome de Jesus, aqui não tem preconceito, quem vai fazer a obra na sua vida é o Espírito Santo. E a igreja lota, de gente que está vivendo uma vida desregrada, uma vida no pecado, uma vida no mundo, mas que sente saudades, presta atenção, sente saudades do ritual espiritual, não é da intimidade com Deus. Porque a intimidade com Deus provoca mudanças. A intimidade com Deus provoca transformação. A intimidade com Deus provoca metanoia. E tem muita gente que não quer ter intimidade com Deus, quer ter apenas a experiência religiosa, a experiência mística, a experiência do ritual, a experiência, pasmem, que é o que mais tem em muitas igrejas hoje, emocional. Então a pregação, ela tem que ser com uma carga motivacional muito forte, para eu me sair dali o homem mais valente, disposto a conquistar o mundo, sabendo o quanto eu sou especial, mas que não me desafia a uma vida de renúncia do pecado, a uma vida de renúncia das práticas mundanas, mas passa por cima disso desapercebidamente para enfatizar as bênçãos e as promessas que estão na palavra. E tudo é dito de uma forma bonita. Pega-se um versículo solto, fora do seu contexto, e se prega com veemência aquilo. Você tem direito, está na palavra, dê um glória a Deus, e começa a saltar. E aí toda uma atividade cerebral é ativada através de uma motivação. Do mesmo modo que um vendedor vai para um congresso de vendas e sai de lá motivado a vender material, produto para o mundo todo. Do mesmo modo que um professor vai para uma jornada pedagógica e sai de lá motivado que ele agora vai ser o melhor professor do mundo. Do mesmo modo que você pode ir a um evento secular e sair de lá entusiasmado, a pessoa sai da igreja entusiasmada com a carga da bateria para uma semana. E aí na outra semana ela volta para recarregar as baterias. Eu ouvi isso de uma pessoa. Eu gosto de uma igreja onde eu recarrego as baterias, para eu sair de lá motivado. Eu não gosto dessas igrejas melancólicas que ficam falando de pecado, não. Já basta o que a gente passa. Ora, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua epístola a Timóteo, ele disse que nos últimos tempos amontoariam para si pastores e doutores, conforme a sua conveniência, para pregar aquilo que é agradável aos
ouvidos, pois pregar a sã doutrina causará o quê? Comichão, incômodo. Então eu não estou dizendo é simbólico isso. Eu não quero estar numa igreja que não me agrade, é o que essas pessoas dizem. Eu não quero estar numa igreja que fique me apontando erro. Eu não quero numa igreja que fique dizendo que a vida que eu escolhi viver e eu tenho livre-arbítrio está errada. Eu não quero viver numa igreja que não passe a mão em mim, me fazendo me sentir melhor, maior, importante, especial. A única coisa que nos torna especiais é a gloriosa presença do Espírito Santo de Deus em nós. Mas a gloriosa presença do Espírito Santo de Deus em nós, ela tem um propósito, nos levar à santidade. E o processo de santificação, como eu disse há pouco, é um processo de renúncia. É um processo diário. Por isso o autor diz, portanto, assim como é santo aquele que vos chamou, ou seja, da mesma maneira que ele é santo, seja também você santo. E ele diz em quais aspectos? Em toda a vossa maneira de viver. Tradução, em todas as áreas da sua vida. Então esse negócio de você ser crente, e você é comerciante, nos negócios você é desonesto, você não é crente. Porque se você é crente, você tem que ser crente integral. Você não pode ser crente parcial. Esse negócio de você dizer que é crente, mas no modo como você trata a sua mulher, como você trata seus filhos, ou como você trata seu esposo, você não age segundo a palavra, isso não é atitude de crente. Está na hora de rever os conceitos. De pedir ao Espírito Santo que atue na sua vida e mude isso. O salmista no Salmo 139, ele tomou consciência de que ele tinha áreas da vida dele que eram pecaminosas. Ele disse, sonda-me, ó Deus, e veja se há em mim algum caminho mau. Ele queria ser convertido do caminho mau. Pedir a Deus que nos converta do caminho mau é pedir a Deus que nos traga a consciência de pecado, a consciência de que aquilo está errado, e junto com a consciência de pecado, o desejo e a determinação. Desejo e determinação, uma coisa não anda sem a outra. Você tem duas pernas, esquerda e direita. Não adianta desejar se você não tem a determinação para fazer. Desejo e determinação para mudar. E mudar às vezes custa tirar um pedaço. Eu decidi que quero perder um pouco de peso. Decidi que quero ter mais saúde. Fiz uns exames, aí dei umas taxas aí, e eu resolvi mudar. Cortei refrigerante. Aí minha mulher, minha grande incentivadora, disse assim, peneirinha nova, 3 dias de turno. Isso é que é o incentivo, rapaz, isso é que é mulher. Peneirinha nova, 3 dias de turno. Ela quis dizer que em 3, 4 dias eu estaria enchendo a cara de refrigerante de novo. Gente, eu estava tomando 2 litros de refrigerante, no mínimo, por dia. Misericórdia mesmo. Já era um vício. E já tem mais de um mês que eu não boto uma gota de refrigerante na boca. E por quê? Além dos exames que me botou um pouco de medo, existe uma pessoa na terra que tem uma autoridade muito grande sobre mim. E eu estava na casa dessa pessoa e eu só chegava lá com as garrafinhas de refrigerante. Essa pessoa olhou para mim e disse assim, eu sei que você é um homem adulto, é um homem estudado, alisou os bancos da ciência, que eu não alisei. Mas em nome de Jesus, e quando ela disse em nome de Jesus, pastor Ismael, e arregalou os olhos, e botou o dedão assim em riste em minha direção, eu quase que vou para o banheiro. Você vai ter que parar de tomar esse negócio, que eu não gosto, Deus sabe. Começou a querer chorar, eu digo pronto. A velha está com medo que eu vá primeiro do que ela. E eu disse a ela, eu lhe prometo, minha mãe, que eu vou terminar de tomar esse aqui. Vou dar a Deus, mas eu não tomo mais. E não tomei. Vou tentar manter a palavra de não tomar nunca mais. Mas pode ser que eu recaia e tome um pouquinho. Mas todas as vezes que eu tomar, eu vou me sentir como se estivesse em pecado, porque eu vou lembrar do pedido dela. Ora, se minha mãe tem esse nível de autoridade sobre mim, e minha mãe quer o meu bem, e me cobra que eu não consuma um determinado produto que me prejudica. Eu sei que o produto me prejudica. Eu não sou um tolo, eu sei, mas eu tomo. No caso, o refrigerante. Mas a minha mãe usou a autoridade dela sobre mim para me conscientizar
E eu obedeço, porque eu respeito a palavra e a autoridade da minha mãe. Porque com o meu Deus, que está muito além da minha mãe, com todo o respeito que eu tenho a ela, Deus está acima dela. E por que na palavra dele, ele diz verdades absolutas, e eu não consigo encarná-las em mim? Estão entendendo o que eu estou falando? Quando você reconhece a autoridade espiritual da palavra, como revelação de Deus, vou repetir, como revelação de Deus para a sua vida, então, nada nem ninguém impede que essa palavra promova em você a mudança e a transformação para que você se torne a excelência do que Deus quer que você seja sobre essa terra. Confunde-se sucesso no mundo espiritual com bens, carro, casa, dinheiro, etc. Confunde-se no mundo material sucesso com títulos. Sou formado nisso, formado naquilo outro. Confunde-se com prestígio, seu nome ser mencionado de uma forma prestigiosa. Tudo isso é deste mundo, tudo isso é efêmero. Tudo isso, tanto crente como não crente, pode ter. Tanto quem é cidadão do céu, quanto quem não é cidadão do céu, pode ter isso. Sucesso no reino de Deus é estar, presta atenção. Sucesso no reino de Deus é estar, presta atenção. Sucesso no reino de Deus é estar no centro da vontade de Deus para a sua vida. E o que é sucesso na vida de Miller, no projeto de Deus, pode não ser sucesso na minha vida. Você não tem que deixar que os outros guiem você. Que os outros digam como você deve ser, em cima do eu acho, eu penso, na minha opinião. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Você tem a palavra de Deus. Você tem um pastor como orientador. Você tem uma pastora como orientadora. Mas a direção maior, primária, primeira e principal, ela vem do Espírito Santo de Deus, que fala ao nosso coração, que testifica os planos e os propósitos de Deus. Veja um exemplo, João Batista. João Batista nasceu para preparar o caminho do Senhor. João Batista prepara o caminho do Senhor. Ele traz avivamento para Israel. Ele traz de novo a Israel a lembrança da promessa do Messias. Porque Israel havia esquecido. E por que Israel esqueceu? Israel ficou 70 anos no cativeiro. Voltou. Estava dividido em regiões geográficas sob o domínio de uma nação estrangeira, no caso o Império Romano. Estava fragilizado, esfacelado. Israel estava destruído na sua identidade. A única coisa que poderia conectar de novo Israel era a fé no seu Deus. Então Deus faz nascer um homem para preparar o caminho do Senhor. E ele nasce e começa a pregar com autoridade. Você não vê um único registro dizendo que ele multiplicou pães, que ele abriu o mar em dois, que ele fez cair fogo do céu. A única manifestação de Deus na vida de João Batista era a autoridade com que ele pregava a palavra. E ele pregava com tanta veemência e autoridade que as multidões iam atrás dele no deserto. Lugar de gente é na cidade, mas o povo ia para o deserto, porque quando a unção de Deus está sobre você, não importa onde você esteja, Deus manifestará a glória dele através da sua vida. Cumprida a missão, ele chama os discípulos que eram dele e diz assim: olha, não precisa me seguir mais não, viu? Eis o Cordeiro de Deus que tiram o pecado do mundo, sigam a ele. André, por exemplo, era discípulo de João. Ele deixa de andar com João para andar com Jesus. Aí André vai à casa do irmão dele, Pedro, que vai se tornar o principal líder. E disse: vinde e vede, encontramos o Messias. Mas quem preparou o caminho? João. Cumprida a sua missão, ele é preso. Preso por denunciar o pecado do rei. Ele é decapitado, ele é morto de uma forma cruel. Aos olhos humanos, Deus não foi justo com João.
Porque João cumpriu a sua missão. Ele tinha que ter uma morte gloriosa. Nós temos essas conceituações humanas equivocadas do que é glorioso e do que não é. Fulano não merecia uma morte dessa. Fulano não merecia isso. Fulano não merecia aquilo. E Jesus merecia a cruz? Mas ele suportou a cruz, a mais vergonhosa e humilhante de todas as mortes, para que eu e você pudéssemos ter vida, e vida em abundância. Então, por mais sofrimento, perseguição e dificuldade que eu ou você passemos, ainda é nada comparada com o que o Senhor suportou sem ter pecado, por amor a mim e a você. No momento em que entendemos isso, e isso se aposta da nossa mente, se torna parte de nós, a nossa percepção do mundo e das coisas que o mundo exerce sobre nós, ela muda. Muda no primeiro sentido, no sentido de evitar o coitadismo, que é uma das piores mazelas que o diabo semeou no seio da igreja. O coitadismo. Coitadismo que é alimentado por muitos membros da igreja que ficam, é verdade, você não merecia passar por isso não. Eu não sei se é plano de Deus ele passar por aquele sofrimento. É meu papel ajudar, é meu papel apoiar, é meu papel encorajar, é meu papel fazer de tudo para melhorar a qualidade de vida do meu irmão. Mas eu não sei se aquele momento pelo qual o meu irmão está passando não é tratamento de Deus na vida dele, porque eu não sei os mistérios de Deus. Elias, num dia, capítulo 18 de 1 Reis, manda cair fogo do céu, destrói os profetas de Baal. No capítulo 19 de Reis, Jezabel manda dizer que os deuses a matem se ela não fizer com ele pior do que eles fez com os falsos profetas de Baal. Ele é tomado de medo, de pavor, de desespero, foge para o deserto, pede a morte. Deus manda anjos que o alimentam, reforçam ele, e ele corre pelo deserto, vai para uma montanha, entra na caverna e se esconde no fundo da caverna, porque se sentia um trapo humano, se sentia um fracassado, um derrotado, um homem possuído pelo medo. Ele perde a visão, ele perde a perspectiva do que é espiritual, ele só enxerga o que é humano, porque só se discerne as coisas espirituais espiritualmente. Sucesso na Bíblia tem a ver com entender o plano e o propósito de Deus para a sua vida e se colocar à disposição dele. Eu estou vivo, posso não estar amanhã. Eu já fiz muitas coisas na vida, bem intencionado, que não deu certo. E teve coisas que eu não planejei e vieram em minha direção e eu tive que encará-las, porque fazia parte do propósito de Deus. Eu já gostei de outra moça, de outras na verdade. Todas disseram não. Mas foi Nilza que me aceitou. E casou comigo, pela fé. E 25 anos depois, Deus honrou. Por quê? Porque eu tenho o direito, e você também, de desejar qualquer coisa. Eu tenho o direito, e você também, de correr atrás de qualquer sonho. Não é pecado. Mas é pecado persistir naquilo que Deus já revelou a você que não é o plano dele para a tua vida. Por isso, quando você insiste naquilo que não é o plano de Deus na sua vida, a unção de Deus que repousa sobre você é removida. Aconteceu isso com Sansão. Ele tinha um poder, uma força para derrotar os seus inimigos. Ele era intocável, nenhum inimigo o derrotava. Mas quando ele conta o seu segredo para aquela que não era a mulher dele, o que acontece? O que acontece é que uma maldição se instala sobre ele, ele perde o seu poder. Deus não quer que você seja tocado pelo diabo. O relativismo vem para fazer você enxergar a igreja como um ambiente de relatividade, de depende das circunstâncias, de tolerância fora da palavra. O que é tolerância fora da palavra? É aquilo que a Bíblia diz que é pecado, eu arranjo um arremedo, eu encontro uma forma de amenizar para agradar. A igreja não tem que agradar e nem tem que desagradar o mundo. Uma vez eu vi um pregador dizendo que a igreja boa é a que desagrada o mundo. Eu discordo. A igreja boa não é a que agrada e nem a que desagrada o mundo. A igreja boa é a que cumpre e segue a palavra. Algumas vezes vai agradar e outras vai desagradar. É como a boa mãe. A boa mãe, às vezes vai dizer sim, mas também às vezes vai dizer não. E ai da mãe que não aprender a dizer não para os filhos. Vai se arrepender mais tarde. Porque os filhos crescem precisando aprender a respeitar ali limites.
E para respeitar limites, tem que saber dizer não. Às vezes o coração da gente fica cortado. Hoje mesmo eu vi uma cena lá em casa. A minha nora botou o Bento para assistir um desenho e disse: Bento, ela inventou um código lá, que tem umas fichas. Cada ficha tem 20 minutos, 10 minutos, alguma coisa assim. E ela dá 3 fichas a ele. E ele se adaptou, rapaz. Ele falou: mamãe, eu ainda tenho uma ficha, viu? Ele entrou no esquema. Aí ele foi, quando venceu o tempo, ela: Bento, terminou o seu tempo. Ô mamãe, só mais um pouquinho. Eu disse: Bento, nós temos um acordo. E o seu tempo acabou. Pá! Isso é importante para exercer disciplina na vida da criança. É difícil, às vezes dói no nosso coração, dói. Mas sem existir disciplina, não há prosperidade em nenhuma área da vida. Concordam comigo? Tudo na vida, para você prosperar, tem que existir regra, limite, disciplina. Por que com a vida espiritual seria diferente? Diga comigo, a vida espiritual requer um nível de disciplina. Então, em cima disso, para não ser cansativo a vocês, vou pontuar 3 coisas só para terminar. O relativismo ético que ora contamina a igreja, tem como objetivo criar a seletividade naquilo que é pecado. Seletividade é o quê? Selecionar. Isso aqui é pecado de nível hard, né? Nível pesado. Isso aqui nem pensar. Isso aqui eu não quero na vida da igreja de jeito nenhum. Aqui é um pecado de nível médio, a gente tem que saber lidar, tem jogo de cintura para não perder a ovelha, saber como lidar com essa situação, porque senão a gente perde a ovelha. E aqui tem nível leve, é aquele pecadinho que quem é que nunca fez, né, rapaz? Deixa para lá. Quem nunca contou uma mentira, não é verdade? Mentira, gente, é do diabo. A Bíblia deixa claro quem é o que inventou da mentira, quem é o pai da mentira, lá em Gênesis, capítulo 3. Ele mente para Eva para enganar Eva. E quando você decide optar pela mentira, você se torna não filho daquele que é o pai da verdade. Aquele que disse: eu sou a verdade. Você se torna filho daquele que é o Senhor da mentira. E qual é a pior manifestação da mentira? É quando ela tenta se passar por verdade. E como é que isso ocorre? Ela precisa de uma nova mentira para sustentar a mentira anterior. Não é isso, Deco? E aí cria uma rede de mentiras. A mentira número 1 precisa da mentira número 2, que precisa da mentira número 3, que precisa da mentira número 4. E de repente você está enrolado numa rede de mentiras que nem você discerne mais o que é verdade e o que é mentira. O propósito do diabo é esse, para que você perca a credibilidade perante você mesmo, não confiar em si mesmo, não ter mais autoestima espiritual, a credibilidade perante Deus. Quando Deus olha para a terra e pergunta a Satanás de onde veio, ele fala de Jó, ele diz: não há na terra homem mais reto, que fala a verdade e se desvia do mal. O propósito do diabo é que você não fale a verdade, que você não seja reto, que você não se desvie do mal. E por fim, a credibilidade perante as pessoas. Quem confia no mentiroso? Conhece aquela história que parece história de criança? Do palhaço que vivia dizendo que o circo pegou fogo, e todas as vezes era mentira. O povo saía correndo, estava o circo lá intacto. Um dia, o circo pegou fogo de verdade. E o palhaço correu nas cabanas, onde ficavam as pessoas, e disse: olha, o circo está pegando fogo. Vai para lá, é verdade, dessa vez é verdade. Ninguém acreditou nele. E quando saíram, era tarde demais, e o circo estava todo incendiado. Tem muitas pessoas que não entendem o é mais precioso do que as muitas riquezas. Você tem uma boa reputação, as pessoas olharem para você e dizer: Lidiane, aquela fala a verdade. Alisson, aquele é um menino de verdade. Olhar para você e ver em você uma pessoa verdadeira. E uma pessoa só é verdadeira quando ela é íntegra. O que quer dizer íntegro? Integral quer dizer o quê? Inteiro. Uma pessoa íntegra é uma pessoa inteira. É uma pessoa que não tem meias verdades, porque toda meia verdade é uma meia mentira. E como a verdade não é incompleta, então a meia verdade também é uma mentira. Então a primeira coisa é essa da seletividade. A seletividade que nos faz achar que uma coisa é menos grave, outra é mais grave, outra é muitíssimo grave. Diga comigo: todo pecado é quebra de princípio e nos afasta de Deus. A outra coisa é o impacto do relativismo no testemunho. O maior exemplo de líderes, você vê falar naquele líder famoso que pecou,
aquele líder famoso que caiu, aquele líder que caiu na área sexual, aquele líder que roubou, aquele líder que mentiu, aquele líder que espancava a sua esposa. Tudo isso existe. Aquele líder que estava envolvido com tráfico de drogas. Tudo isso existe. Você não pode impedir que essas coisas existam. A Bíblia diz que é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Então você não tem que ficar dourando pílula, tentando suavizar, dizendo, ele fez isso aí, mas também não tente suavizar. Cada homem, cada mulher é responsável pelas suas escolhas e tem que assumir a responsabilidade, as consequências da sua escolha. Você pode amar aquela pessoa, orar por ela, não desprezá-la, mas você não pode passar a mão e minimizar o pecado. Porque quando você minimiza o pecado, você está relativizando o pecado e você se torna cúmplice. Eu vou tornar mais prática a minha fala. Existiram algumas pessoas aqui que saíram da igreja em determinados momentos, porque estavam envolvidas com práticas pecaminosas. Quando foram confrontadas, elas preferiram ir para o mundo e se envolver com as suas práticas pecaminosas do que permanecer na igreja. Aí começaram a fazer postagens na internet e um monte de gente aqui da igreja indo nessas postagens curtir e comentar. Saudade, como você faz falta. Você se tornou cúmplice do pecado daquela pessoa. Porque no momento que eu estou vendo a pessoa numa prática pecaminosa, eu vou lá curtir a postagem dela, eu estou dizendo a ela que eu curti aquilo. Sim ou não? No momento que eu vou lá e comento, saudade, você faz falta, não faz não. E não posso sentir saudade não, porque foi uma escolha autônoma. A própria pessoa tomou a sua escolha. Eu faço a minha escolha, você faz as suas, mas temos que assumir as consequências. Pare de ser um bajulador de quem está vivendo no erro. Ame, ore, fale do amor de Deus, fale da necessidade de arrependimento, de volta ao primeiro amor. A igreja precisa falar mais da volta ao primeiro amor e não ficar sustentando quem está na pecaminosidade. A igreja precisa confrontar com ternura, com temor e tremor, mas com firmeza, segundo a orientação da palavra. Vocês estão entendendo? Eu só não digo mais coisas claramente porque a mensagem é gravada e tudo hoje vira processo. Mas a língua está coçando para dizer algumas coisas, mas eu acho que a igreja sabe muito bem do que é que eu estou falando. Quando você sabe que alguém abandonou a igreja, procure saber por que foi. Não saia defendendo nem acusando, porque você não é nem advogado de defesa e nem advogado de acusação. Você é chamado para ser intercessor. Você é chamado para exortar o seu irmão, se ele está no erro. Tiago 5 diz assim, que se alguém vê o irmão no erro e convence ele do erro, desviou uma alma da perdição, da condenação ao inferno. É seu dever amar o seu irmão, mas não é seu dever passar a mão na cabeça de quem está no erro. Você precisa confrontar em amor e dizer, olha, eu te amo. Eu não vou deixar de gostar de você nunca. Eu não vou deixar de ser seu amigo, sua amiga nunca. Não rompa relacionamento, não deixe de ter amizade, a menos que essa pessoa queira te arrastar para aquela vida miserável de pecado. Aí você se afasta, se proteja, se blinde. Mas se a pessoa respeita você na sua condição, ame, fale do amor de Deus. Olha, vai ter uma programação na igreja, você não quer ir. Se a pessoa disser que aqui não pisa mais o pé, porque não vai com a cara do pastor Teobaldo, e não vai mesmo, porque só quem vai com a minha cara sou eu, porque não tem jeito. Ainda não consegui fazer uma plástica para melhorar. Mas se a pessoa disser que não vem para a igreja por isso ou por aquilo, incentive a ir para outra igreja. O importante é ela estar nos caminhos do Senhor. Não faz muito tempo encontrei uma pessoa, que foi daqui. Você está onde? Pastor Teobaldo, em lugar nenhum. E por que você não volta para a igreja? Pastor, eu gosto muito do senhor, gosto da pastora Nilson, mas lá na igreja tem umas caras que eu não suporto olhar. Eu digo, eita, se você for para o céu e essas pessoas forem, eu vou orar para que Deus bote tudo no mesmo quarto. Para ficar a eternidade toda, um olhando para a cara do outro. Aí eu aconselhei, ainda dei nome de algumas igrejas. Porque eu amo essa pessoa em Cristo Jesus, mas eu sei que a vida que essa pessoa está levando está fora da palavra. Eu não posso respaldar o erro. Eu tenho que amar. Quando Jesus trata da mulher adúltera, em João capítulo 8, e ele pergunta onde estão os seus acusadores, e ela se levanta e diz, foram todos embora. Aí ele diz, vai em paz. Mas ele faz um alerta, não peques mais.
Jesus não passa a mão na cabeça da mulher como se ela não tivesse feito nada de errado. Não peques mais. Ele dá uma advertência pesada a ela. E você precisa ir em amor, com tremor e temor, porque cuidado tu que pensas estar em pé, para que não caia, e nós somos todos sujeitos à queda, que Deus tenha misericórdia de nós. Você tem que ir com tremor e temor, confrontar o irmão ou a irmã, em particular, não é em público para envergonhar, nem sair postando em internet, nem sair contando para Deus e o mundo. Você deve ser discreto, porém firme, assertivo na palavra. Amém? E em último lugar, nessa nossa reflexão de hoje, essa vida que Deus quer de ruptura com o relativismo é a chamada para uma vida de contínua santidade e renúncia. O compromisso com a palavra do crente deve ser baseado no princípio do que está escrito em Salmo 119, versículo 105, que diz: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, Senhor. O que isso quer dizer? Que a Bíblia é a minha orientadora. A ideia é de alguém que estava nas trevas, no escuro, e pegava uma lamparina e saía iluminando. Aí onde tinha trevas, a luz ia revelando os perigos, uma pedra pontiaguda, uma serpente, um escorpião. Então, lâmpada para os meus pés é para que os meus pés não sejam picados por animais peçonhentos, nem eu pise em pedras pontiagudas. Lembre-se que eles estavam no deserto. A Bíblia está falando que neste mundo existem coisas que podem machucar, que podem ferir e que podem até matar você espiritualmente. O animal peçonhento picava e matava. O diabo é simbolizado numa serpente, um animal peçonhento. A peçonha que o diabo, o veneno, peçonha é veneno, que ele lança em você, é a quebra de princípio, a desobediência a Deus para levar você ao pecado. Mas quando você opta pela prudência, então você toma a palavra de Deus como guia. Ela é lâmpada que ilumina. Quando a Bíblia fala das 10 virgens, em Mateus 25, aí fala daquela virgem e das suas companheiras que vieram ficar com ela. E só podia entrar naquela festa, naquele momento, as que tinham as lâmpadas acesas. Mas as imprudentes não levaram óleo extra, e as prudentes levaram. Você tem que estar sempre se revestindo do óleo extra. O óleo extra vem da vida de intimidade, da vida de oração, da vida de leitura da palavra, da vida de busca do Espírito Santo, da vida de consagração e santidade, da vida de resistência ao pecado, de resistência ao mundo, de resistência ao diabo. E é possível resistir a ele. Jesus ensinou isso em Mateus 4, quando ele resistiu ao diabo no deserto por 40 dias. E a Bíblia ainda diz mais: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E como é a resistência? Jesus resistiu pela palavra. Então, quanto mais você confessa a palavra, quanto mais você come dessa palavra, bebe dessa palavra, quanto mais essa palavra é parte de você, mais fortalecido você está para resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Mas caminhando para a conclusão desta nossa reflexão de hoje, há também a necessidade de testemunho coerente. O que é um testemunho coerente? Jesus nos chamou para sermos sal da terra e luz do mundo. É o famoso: não faça o que eu faço, mas faça o que eu falo. Você não pode ter esse discurso. O meu discurso tem que ser coerente entre teoria e prática, entre o que eu prego e o que eu vivo. Então, se eu prego honestidade, eu tenho que ser honesto. Ah, mas se eu não for assim assado, eu não. Você tem que fazer um desafio com Deus. Eu estou falando porque eu creio na palavra. Porque a Bíblia está repleta de exemplos de homens assim. Zaqueu, quando se encontra com Jesus, e Jesus para, e eu falei disso a semana passada, debaixo da árvore que estava Zaqueu. Olha quanta árvore tinha em Jerusalém. Ele para na árvore exata. Zaqueu desce, que hoje eu vou à sua casa. E ele é confrontado. Ele diz: eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, a outra metade, se eu roubei alguém, se eu cobrei imposto a mais, devolverei 4 vezes mais. Ele sabia que fez isso, mas ele é um homem transformado. Ele confia no poder de Deus. Jacó
vai para a terra do seu tio Labão. O tio Labão tenta enganar ele, mas ele prospera. José entra no Egito como escravo, mas ele anda em fidelidade a Deus e ele prospera. Andar em fidelidade atrai prosperidade. Eu quero ouvir a igreja dizer isso. De novo. A Bíblia está cheia de exemplos de homens assim, que andam em fidelidade e atraem prosperidade. A Bíblia diz que a arca da aliança ficou na casa de Obed-Edom por 3 meses. E ele prosperou sobrenaturalmente de um modo tão incrível que chamou a atenção de todo mundo. A viúva, o profeta disse: faz aí um pão para eu comer. Ela supre o profeta, que simboliza ali o próprio Deus. Ela primeiro consagra ao Senhor. E depois ele diz: agora vai pedir aos vizinhos as vasilhas. E ele começa a encher a botija, pega mais. E quando termina as vasilhas de serem cheias, o óleo termina de transbordar, o azeite para de transbordar. Deus só vai até o tamanho da sua fé. Guarda isso. Deus só vai até o tamanho da sua fé. Sabe por que o Xalai está espalhada hoje, Juazeiro, Petrolina? Porque eu não me limitei ao Castelo Branco. E a igreja acreditou em mim e veio junto. E sabe por que essa igreja vai, em nome de Jesus, se espalhar ainda mais? Porque o seu pastor acredita nisso e vai trabalhar por isso. E os que crerem nisso verão isso. Quando nós fizemos o último culto aqui, antes de ir para o galpão, eu lembro que a gente tirou as cadeiras e começou a andar aqui dentro, orando, despedindo, agradecendo a Deus. E uma pessoa me chamou naquele canto ali onde está a irmã Maria e disse assim: estou indo em obediência ao Senhor, mas não concordo. Me chamou em particular, não falou na frente de mais ninguém. Tempos depois, essa pessoa me chamou lá no galpão e disse assim: eu estava errada. O Senhor realmente é um homem usado por Deus. Eu vi que eu estava diante de uma pessoa de Deus, que respeitava a minha autoridade como seu guia espiritual. Porque discordou, mas foi. E a Bíblia diz, em várias passagens, que isso tem respaldo. Josué nem sempre estava de acordo com Moisés, mas andou fiel com Moisés. E Deus o honrou. Deus vai honrar a tua fidelidade, a tua aliança. E Deus vai trazer como resultado prosperidade em todas as áreas da sua vida. A Bíblia não é mentirosa. A Bíblia é um livro fiel e verdadeiro. E tudo que ela diz é perfeito. Amém? Conclusão. O perigo do afastamento de Deus, pelo relativismo ético, é que ele esfria a fé, ele cria, presta atenção, mentes cauterizadas, insensíveis ao pecado e distancia para sempre o cristão da busca da santidade. Ele destrói a integridade, que é a nossa inteireza na palavra, a nossa inteireza em imitar o caráter de Cristo. Ele afasta um testemunho legítimo de fé, pois as pessoas não podem mais dar crédito a quem não vive o que pregue. Está escrito em 2 Coríntios 3, versículo 3. Vós sois cartas vivas de Deus. Olha o que eu disse há pouco sobre o Evangelho. Vós sois cartas vivas que o mundo está lendo. O mundo está observando o seu procedimento, seu modo de ser, de agir. O mundo não está preocupado se você erra ou se você acerta. O mundo está interessado é como você lida com as coisas quando você tem consciência que errou. Porque a grandeza não está em você não errar nunca, porque você é imperfeito e vai errar muitas vezes, como eu também. Mas quando você tem consciência de erro, Vanúbia, eu quero lhe pedir perdão, porque aquelas palavras que eu disse lá na porta da igreja a você estavam erradas. Você me perdoe em nome de Jesus. E Vanúbia, como crente, vai reconhecer em mim um crente arrependido. E ela está na palavra, obrigada a dizer: está perdoado, pastor, em nome de Jesus. Eu estou obrigado a pedir perdão porque tomei consciência de erro. Ela está obrigada a me perdoar porque eu tomei consciência de erro e fui a ela. E se o teu irmão pecar contra ti, e for entre ti e ele só, é entre ti e ele só,
que as coisas devem ser resolvidas. Não é postar na internet em direta, não é ficar espalhando com todo mundo, não é criar grupinho pró e grupinho contra. Eu sou a favor de fulano, o time não sei quem, o time não sei quem. Aqui não é Big Brother. Aqui é a igreja viva do Deus vivo. Aqui não há competição. Aqui há unidade gerada pelo Espírito Santo. Então nós vamos ter problemas de relacionamento? Vamos. Vamos ter pessoas que vão se desentender eventualmente? Vamos. Mas se são crentes de verdade, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, vão se entender cedo ou tarde, segundo a palavra e a manifestação do amor de Cristo. E para encerrar, a necessidade de santidade é porque nós fomos chamados para sermos santos. Este é o meu e o seu chamado. Incorporar a santidade, a consagração, santidade é a consagração integral, inteira a Jesus. Não deixe que o relativismo, o mais ou menos pecaminoso, o mais ou menos certo, o mais ou menos errado, domine a sua maneira de pensar e controle a sua maneira de agir. Guie-se pela palavra, porque como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Fique de pé.